Olá, pessoal. Eu sou a professora Liviane, professora de Geografia. Nós vamos dar continuidade ao nosso conteúdo do segundo bimestre. O assunto da aula de hoje será América Anglo-Saxônica. A expressão América Anglo-Saxônica refere-se aos países do continente americano, Estados Unidos e Canadá, que tem como principal idioma o inglês e que também possuem laços étnicos culturais com o Reino Unido. Essa parte do continente teve forte colonização inglesa, o que condicionou vários aspectos culturais, como a língua e a predominância da religião protestante, além da maioria da população ser branca. Bom, esse é algum dos aspectos gerais da América Anglo-Saxônica. Quais os países que formam a América Anglo-Saxônica? Então, nós podemos observar aqui pelo mapa, Canadá e Estados Unidos. E o que eles têm em comum, esses dois países? Eles estão situados na América do Norte, né? E esse termo anglo-saxônico, ele também está ligado não só ao idioma, né? Ao idioma inglês, mas também ao desenvolvimento desses dois países. Nós podemos dizer, então, que a América Anglo-Saxônica faz uma contraposição em relação à América Latina. A América Latina, nós sabemos que os países são em desenvolvimento ainda, né? E a América Anglo-Saxônica já são países super desenvolvidos. Então, esse termo anglo-saxônico também se refere a isso, ao norte industrializado, né? Esses dois países também, nós podemos observar que o PIB bastante elevado, o desenvolvimento. Então, não é a América Anglo-Saxônica não faz referência só à colonização, né? Ao modo que esses dois países foram colonizados, né? Mas sim também ao desenvolvimento. Estados Unidos e Canadá são países de grande extensão territorial e estão entre os maiores do mundo. O Canadá ele tem uma área de 9.984.670 km². Já os Estados Unidos, considerando o Alasca, localizado a noroeste do Canadá, e o Havaí, situado em um arquipélago do Oceano Pacífico, vai ter uma área de 9.831.510 km². A enorme extensão do território desses dois países, em especial no sentido leste-oeste do Oceano Atlântico até o Pacífico, tem uma importância fundamental, pois nestas vastas áreas encontram-se muitos recursos naturais. Então, eu trouxe um mapa aqui, onde vocês podem identificar aqui, né, os dois países que formam a América Anglo-Saxônica, a extensão deles, né? Eles também possuem, os Estados Unidos também possuem aqui o Alasca, né? Mesmo não estando anexado ao seu território, mas faz parte dos Estados Unidos, e a ilha do Havaí também faz parte do território dos Estados Unidos. E vocês podem observar que eles também, a delimitação deles, eles têm saída tanto para o Oceano Atlântico e como o Oceano Pacífico, né? Então, essa vasta área também ela é muito rica em recursos minerais. A população do Canadá é pequena. Em 2017, contava com apenas 36,6 milhões de habitantes. Já os Estados Unidos, eles tinham em torno de 325 milhões no mesmo ano. Ou seja, o Canadá tem uma densidade demográfica baixíssima, de apenas 3,7 habitantes por quilômetro quadrado. Então, uma das características também desses dois países é a demografia. O Canadá ele é um país muito extenso, né? Ele é mais extenso ainda que os Estados Unidos. No entanto, ele não é bastante habitado, né? A demografia dele é baixa. E o que será que explica isso? Os climas frios continental e polar, com rigorosos invernos do norte do Canadá,
dificultam o povoamento de boa parte desse território, assim também como a exploração dos recursos naturais. Considerada uma das mais importantes do mundo, a economia dos Estados Unidos alcançou em 2016 o produto interno bruto de 18 trilhões de dólares, sendo responsável por mais de um quarto do PIB mundial. Então, vocês podem observar que o PIB dos Estados Unidos ele é muito grande, né? É um dos maiores que tem. Já as exportações dos Estados Unidos somaram cerca de 1,5 trilhão de dólares em 2017. Ele é o maior exportador de produtos agrícolas, responsável por aproximadamente 10% da economia global. E os principais produtos que ele exporta são gêneros agrícolas, bens de capital e bens de consumo. Ele vai ter o Canadá, o México, China e Japão como seus grandes compradores. Também as importações atingiram mais de 2 trilhões de dólares em 2017. E os parceiros que mais exportam para os Estados Unidos também são China, Brasil, Japão e Alemanha. Então, vocês podem ver, observar, né, que ele exporta muito, né? Os Estados Unidos ele é um dos grandes exportadores que tem, principalmente gêneros agrícolas, bens de consumo, mas também ele importa bastante. E o Brasil também ele aparece aqui, né? Como um país que tem uma balança comercial muito boa com os Estados Unidos, né? O Canadá também possui uma estrutura industrial completa. Atualmente, o petróleo e o gás natural são os recursos naturais mais importantes para a economia canadense. O país ele vai ter a terceira maior reserva de petróleo do mundo, sendo que 99% de suas exportações vão para os Estados Unidos. Então, eu trouxe um mapa aqui que ele vai mostrar tanto a densidade populacional e os recursos minerais encontrados no território canadense. Então, você pode observar aqui, né, a demografia, a concentração da população, né? Você pode observar que é baixa, né, bastante baixa, principalmente aqui no norte do país, né? Vamos ter também aqui a província de Quebec, vai ser uma das mais povoadas, né? Ela que foi colonizada pelos franceses, né? Nós podemos observar então que o idioma inglês, então, ele não é predominante, também nós vamos ter aqui províncias que falam francês. Então, você pode observar aqui que a riqueza de recursos minerais que nós encontramos no território canadense. Bom, eu espero que vocês tenham entendido o assunto, né? Foi apenas uma breve explanação sobre a América anglo-saxônica.